Mas é tão bom estar aqui podendo ministrar a palavra do Senhor. Você está bem? Amém? Você está bem? Está pronto? Eu quero, começar a minha mensagem, essa palavra que o Senhor me deu. Antes de pregar ela, eu quero contar um testemunho para vocês, que vai fazer parte um pouco da mensagem. No culto de ceia, o pastor Elton estava ministrando uma palavra muito poderosa aqui. E ele estava falando no Salmo 92. Eu quero abrir esse texto aqui para ler com você. Eu não vou pregar sobre o texto, mas eu quero relembrar você algumas coisas. Salmo 92, no versículo 12. O pastor trouxe uma palavra tão poderosa aquele dia, falando a respeito desse versículo. Ministrou muito o meu coração, a minha vida. E a Bíblia fala assim, se você caso está sem Bíblia, você pode nos acompanhar aqui na projeção, está passando aqui. Salmo capítulo 92, a partir do versículo 12. Olha só. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém? E aquela noite o pastor ministrando, eu estava ali sentado ouvindo essa palavra, Deus falando comigo, ministrando meu coração. Um pouco da história da minha família, talvez você não me conheça, você não sabe um pouco da minha história. Eu nasci e eu cresci num lar cristão, Muitos de vocês conhecem meu pai e minha mãe, o Adão e a Cléo, já pregaram aqui até, meu pai já pregou algumas vezes aqui. Eu já sou a terceira geração de uma família que está servindo a Deus. E as minhas filhas já são a quarta geração. Então eu sou a terceira geração, desde os meus avós. O pastor Elton e a pastora Mali conheceram a minha avó, vovó Sueli. Talvez não conheceram o meu vô Olímpio, morreu faz um bom tempo. Mas a vovó, eles conheceram bem, a minha avó. Uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo. Então eu nasci e cresci num lar cristão. E quando eu li esse texto, e o pastor estava ministrando sobre esse texto, fala justamente um pouco da minha vida. Porque eu cresci plantado na casa do Senhor. Eu cresci a minha vida inteira na igreja. Eu não tenho testemunho, talvez como muitos de vocês, de pessoas que, na droga, na bebida, na prostituição, sabe? Eu não tenho esse tipo de testemunho. Às vezes o pastor Elton conta, como ele veio do crime. Às vezes o Du falando ontem, como ele, das drogas. Eu nunca tive essa experiência, sabe? Na minha vida. Porque eu já nasci e cresci dentro de um lar, onde via os meus pais me ensinando a amar o Senhor. Onde vi os meus pais me ensinando a temer o Senhor. E não era apenas eles me levando para a igreja, mas era tudo aquilo que eu via dentro de casa. Não era apenas os meus pais me trazendo para o culto de domingo para ficar aqui na salinha, ou para ir para a escola dominical. Era os meus pais me ensinando dentro de casa pelo exemplo. Eu não foi nenhuma, nem 2 vezes, nem 10 vezes que eu via meus pais de madrugada orando, ajoelhados, Eu na minha adolescência estava lá com os meus amigos, às vezes jogando um videogame, fazendo alguma coisa. Me acordava, ia lá para a cozinha para comer alguma coisa, pegar um lanche. Sempre via lá a luz do quarto deles acesa, eles lá no meio da noite, madrugada, estavam orando. Eu sabia que eles estavam orando, lendo a Bíblia, buscando a Deus. Esse é o exemplo que eu vi toda a minha vida. Eu vi isso toda a minha vida. Então é um exemplo que eu tive dentro de casa. Se hoje eu sou o que sou, é porque meus pais me criaram dessa forma. Me ensinaram assim. E eu falo isso para vocês, amados, porque, que nem eu falei da minha avó, isso eu aprendi eu via também isso na vida da minha avó. Eu me relacionei mais próximo da minha avó do que do meu avô, porque o meu avô faleceu, eu era muito novo ainda. Eu não tive muito tempo com ele, Mas eu gosto muito de uma história que a mãe me conta assim do meu avô, Meu avô era um homem muito cheio de fé, de intimidade com Deus. Volta e meia a mãe fala sobre essa história, que teve uma vez
que a avó sempre viajava, né? A avó sempre estava viajando, visitando os filhos, né? E teve uma dessas viagens que ela foi visitar uma das minhas tias, foi fazer as voltas delas e ficou um tempo fora de casa. E o meu avô, ele chamava a minha avó de véia, né? Carinhosamente, a minha véia. Sempre chamava de véia, a minha véia. Aí ele estava com saudade da avó, né? Porque ele não sabia quando ela ia voltar. Ela não sabia quando ela ia voltar, né? Aí ele estava em casa, lá em Xaxim, se eu não me engano, onde eles tinham a casa. Aí teve um dia que estava ali empregado ali, ele estava, quando é que vai voltar a véia? Quando é que vai voltar a véia? Ele estava, né? Aí ele falou assim, eu vou lá orar, perguntar para Deus quando é que a véia volta, né? Aí a empregada olhou para aquilo, deu risada, né? Vai lá, né? Aí ele foi para o quarto, entrou no quarto e foi orar, perguntar para Deus, né? Quando é que a véia volta? Passou um tempo lá, ele voltou, daí a empregada assim meio incrédula naquilo, né? E aí, o que Deus falou, né? Aí ele falou assim, olha, Deus me disse que a véia volta daqui a 2 dias. Mas ele disse para mim ficar tranquilo que o meu servo Adão está chegando, né? A empregada começou a rir, o Adão está lá em Blumenau, o que ele vai fazer aqui? Daqui a pouco, pip, buzina um táxi, meu pai saiu do lar, né? Meu pai chegou naquela hora, né? Ele veio da rodoviária e a empregada ficou assim, né, com os olhos arregalados, né? Porque realmente havia essa simplicidade. Então, né, o meu avô era um homem assim, eu não acompanhei tão de perto, né, mas essas histórias, elas me enchiam, eu sempre ouvia minha mãe contar, entre várias outras. E, perdão. E quando a gente lê esse texto, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, os plantados na casa do Senhor florescerão. Aquilo trouxe para mim algo muito forte, para falar um pouco sobre isso, continuar talvez um pouco, né, dessa mensagem, continuar um pouco dessa, né, porque esse testemunho eu carrego na minha vida, né, sobre como Deus, Ele pode abençoar nossas famílias, né? Deus pode abençoar nossa família. Como eu falei, é uma continuidade que está passando de geração em geração. Hoje, as minhas filhas estão crescendo plantadas na casa do Senhor. E o meu maior desafio, nosso maior desafio, não eu e minha esposa, é criar elas amando Jesus. Eu amo. Eu quero criar elas amando Jesus. É tudo que eu mais desejo. Que elas continuem e perpetuem isso, queridos. Sabe, é o temor que há no meu coração. É a minha oração todos os dias. Senhor, me ajuda a continuar esse legado. Me ajuda a continuar esse legado. Sabe, queridos, você precisa entender isso. E eu quero, né, entrar agora um pouco na mensagem aqui para nós andar. Quero falar da vida de um homem. Aqui em 2 Reis, no capítulo 20. Falar da vida de um homem, né, o rei Ezequias. Enquanto eu estava meditando sobre isso, Deus falou muito forte comigo. Eu estava, né, preparando uma outra mensagem, até que eu ia ministrar no domingo, eu achei que eu ia falar sobre ela. Mas eu já me acostumei a Deus mudar minha mensagem toda hora, né? Então, né, às vezes eu estou preparando uma coisa, daqui a pouco Deus diz assim, fala isso sobre isso. Eu deixo aquilo de lado e vou preparar outra mensagem. Eu estava lá lavando a louça no sábado ali, eu orando, né? E de repente Deus deu essa palavra no meu coração. É isso que você vai dizer. Eu falei, amém. Então eu quero falar um pouco sobre a vida desse rei. Algo que me chamou a atenção e nós vamos caminhar um pouco nesse entendimento. Amém? 2 Reis, no capítulo 20. Versículo 1 até 11. Encontrou aí, irmão? Amém? Diz assim. 2 Reis, capítulo 20. Versículo 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo,
volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade, por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías, tomai uma pasta de figos, tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías, qual será o sinal de que o Senhor me curará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías, ser-te-á isso da parte do Senhor como sinal, de que ele cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou retrocederá? Então disse Ezequias, é fácil que a sombra adiante 10 graus, tal porém não aconteça, antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acaz. Amém? Então aqui nós temos uma história, queridos, que fala do rei Ezequias, né? Não do irmão Ezequias, né? Do rei Ezequias. Né? O rei Ezequias era um homem de Deus, realmente um homem de Deus. O rei Ezequias aqui nesse momento ele tá sofrendo de uma doença mortal, né? Ele iria morrer. Aí Deus leva o seu profeta para falar com ele, para dizer, olha, põe em ordem a tua casa. Diga-se comigo, põe em ordem a tua casa. Esse é o título da mensagem que nós vamos compartilhar nessa noite. Você que gosta de anotar. Põe em ordem a tua casa. Quando Deus está falando para Ezequias, põe em ordem a tua casa, Ele não está dizendo assim, vai lá, pega uma vassourinha, dá uma limpada, passa um pano, vai lavar a louça, arruma a cama, né? Dá uma lavadinha na calçada. Não, Ele está falando sobre a família dele. Ele está falando sobre a casa, sobre a família dele. Põe em ordem a tua família, a tua casa. Porque naquele momento a palavra do Senhor era essa, você vai morrer. Né? E olha o que Ezequias fez logo em seguida, imediatamente quando o profeta saiu. Imagina você receber uma palavra profética dessa, né? Você vai morrer. Quem que quer receber uma palavra dessa? Né? Você vai morrer, põe em ordem a tua casa que você vai morrer. Né? Meu Deus, não, Senhor. O que ele faz? O que talvez qualquer um de nós faria, né? Senhor, olha só, ele imediatamente no versículo 3, ele ora. Olha a oração de Ezequias, vê se ele não é um homem de Deus. Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, né? Com inteireza de coração e fiz o que era reto aos teus olhos. Imagina se você pode fazer uma oração dessa, dizendo, Deus, eu fui fiel ao Senhor, eu fui reto. Ezequias era um homem de Deus, ele orou dessa forma porque realmente ele viveu assim. Um homem fiel, um homem reto diante de Deus, um homem que realmente tinha comunhão com Deus. Nós vemos isso, queridos, né? Ali no capítulo 18, vamos olhar alguns textos desse livro. 2 Reis, capítulo 18, a gente vê, vamos conhecer um pouco da vida do rei Ezequias. Vamos conhecer um pouco da vida dele. Eu quero que você veja um pouco quem ele é. A gente vai aqui dar uma voltinha aqui para até onde eu quero chegar. Vamos ver um pouquinho quem era Ezequias. Então a gente vê que ele era um homem de Deus, né? Ezequias era um homem de Deus. Aqui no versículo 1, no capítulo 18, 2 Reis, diz assim: no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo. E fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem os que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo,
e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Olha só, queridos. Ezequias era ou não era um homem de Deus? Era, né? Um homem de Deus. Um homem de Deus. Então você pode anotar isso, né? O Ezequias, ele era um homem de Deus. Nós vemos claramente que ele confiou no Senhor de tal maneira que antes dele, nem depois dele, houve um seu semelhante. Esse era Ezequias, esse era o rei Ezequias, o líder, né, do povo de Deus. Ezequias, ele veio de uma família, né? Como ele era rei, ele veio de uma linhagem, o seu pai era Acás, né? E ele teve um pai idólatra. Ezequias teve uma família, um pai toda desgovernada, né? Toda bagunçada. Mas Ezequias não escolheu andar no caminho do seu pai. Ele escolheu andar nos caminhos de Davi. Ezequias, ele não escolheu andar na história da família, porque Acás, ele abandonou o Senhor. O seu pai não serviu ao Senhor, o seu pai não amou o Senhor, o seu pai não observou a lei do Senhor. Ele era um idólatra, uma pessoa que adorava os outros deuses. Mas veja só, quando Ezequias ele assume o reinado, ele começa a remover toda a idolatria que havia na nação. Ezequias começa a remover toda a adoração que havia a outros deuses. Então Ezequias, ele se tornou também um instrumento de avivamento na sua geração. O rei Ezequias se tornou um instrumento de avivamento na sua geração. Nós podemos ver isso narrado lá em 2 Crônicas, no capítulo 32. Conta a mesma história, outro livro, né? Capítulo 32. Você pode abrir comigo. 32 não, 29, eu marquei a referência errada. 29 do 3 a 11. 2 Crônicas 29, versículo 3 diz assim: quando, depois que Ezequias assumiu o trono, se tornou rei, a Bíblia diz que no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Olha só, porque até aquele momento, por causa do seu pai, o templo estava fechado. Como eu falei, o pai de Ezequias era um homem idólatra. Ele não cultuava a Deus. Mas a primeira atitude que Ezequias teve, o rei Ezequias, quando assumiu o trono, foi abrir as portas da casa do Senhor. E aí continua ali, na casa do Senhor, e as reparou. Trouxe o sacerdote e os levitas, ajuntou-os na praça oriental. Eles disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia. Porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor, o nosso Deus, e o deixaram. Desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto nos santuários ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto e aos assobios, como vós o estáis vendo com os próprios olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. Então nós vemos que Ezequias foi um homem, um instrumento de avivamento nos seus dias, na sua geração. Ele restaura a casa do Senhor, ele restaura o serviço sacerdotal, ele restaura os levitas. Olha que ele fala para eles: santificai-vos, santificai a casa. Ele chama o povo ao arrependimento. Nossos pais pecaram contra o Senhor e nós precisamos nos arrepender, porque a ira do Senhor sobre nós é muito grande. Então Ezequias, ele foi um instrumento de avivamento na sua geração. Deus estava usando ele para isso. Então Ezequias, um homem de Deus. Ezequias, um instrumento de avivamento na sua geração. Vai anotando aí para nós poder entender melhor.
né? E fala também, queridos, né, que da intervenção de Deus na vida de Ezequias. Quando a gente volta lá para 2 Reis, onde a gente estava lendo, né, eu não vou ler toda a história, né, porque ela é bem longa, né, mas só quero que você tome referência. Ali já no capítulo 18 de 2 Reis, começa no versículo 15, entra no capítulo 19, né, e vai até o final. Ali conta uma história, aonde o rei da Síria vem atacar Jerusalém, né? O rei da Síria. E aí o rei Senaqueribe começa a afrontar Deus, né? Começa a dizer para Ezequias assim: quem que você pensa que é para confiar nesse Deus? Você acha que os outros deuses das outras nações livraram das minhas mãos? Por que o teu Deus acha que vai livrar? Mas Ezequias confiou no Senhor, se humilhou diante de Deus, foi orar, foi buscar a Deus, e Deus operou uma grande intervenção na nação através da vida do rei Ezequias. Porque quando Deus traz uma resposta através do profeta Isaías, dizendo assim, ó: despreza e zomba do inimigo, né? Porque por um caminho ele voltou, eu vou pôr um anzol no seu nariz, um freio na sua boca, eu farei o voltar por onde veio, e contra ti ele não vai tirar nenhuma flecha, Ezequias. O que Deus fez? Deus enviou um anjo apenas no acampamento do exército assírio e destruiu mais de 180 mil soldados. Você pode ler essa história nessa referência que eu te passei, né? Olha a intervenção de Deus na vida desse homem. Enquanto o inimigo veio para atacar, ele confiou no Senhor, e Deus enviou apenas um anjo para destruir todo o exército do rei da Síria. E o rei Senaqueribe voltou humilhado para sua casa. Depois ele foi morto pelos seus próprios filhos. Olha só, querido, eu queria que você enxergasse isso. Como Ezequias, ele realmente, o rei Ezequias era um homem de Deus. Um homem de Deus. E quando a gente volta para a história que a gente começou, a gente vê que Deus deu uma ordem para ele, naquele dia, quando ele foi curado, que ele deveria pôr em ordem a sua casa. Ele deveria pôr em ordem a sua casa. Essa era a palavra do Senhor. E Deus acrescentou à vida de Ezequias 15 anos. 15 anos. Imagina, né? Um bônus, eu vou te dar um bônus, Ezequias. 15 anos de vida a mais, vou te curar. Ezequias era um homem de fé também. Porque olha a ousadia de Ezequias. Além de Deus dizer que ele ia ser curado, ele pediu um sinal. Ezequias era um homem de fé. Lá no capítulo que a gente leu, ele diz assim: qual será o sinal que Deus vai me curar? Aí Isaías diz assim: a sombra vai avançar ou vai retroceder? Você quer que ele, né? Um milagre interativo, né? Olha o milagre interativo. O que você quer que aconteça? Que a sombra avance ou que a sombra retroceda? Ezequias falou: não, avançar é fácil, quero que volte, né? Isaías orou, a sombra retrocedeu, né? Olha a ousadia desse homem para orar. Era um homem de fé ou não era? Um homem de fé, queridos. Pensa num homem de fé. Ousado também, né? Orou: Deus, eu quero um sinal que o Senhor vai me curar. E Deus deu um sinal para ele. Deus deu um sinal para ele. Então a gente vê, querido, que Ezequias experimentou milagre, intervenção de Deus, foi um homem de avivamento, um homem que confiou no Senhor. E algo que Ezequias não cuidou, foi aonde ele deveria ter cuidado, em pôr em ordem a sua casa. Por quê? A Bíblia fala, queridos, na continuação dessa história, ali em 2 Reis, capítulo 20, a gente vai conhecer um pouco mais do coração dele. E aqui fala no versículo 12, logo após Ezequias ter sido curado, logo após Ezequias ter recebido o milagre que ele recebeu, na continuação dessa história, 2 Reis capítulo 20, versículo 12, diante diz assim: nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros, ele lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem na sua casa, nem em todo o seu domínio,
que Ezequias não lhes mostrasse. Então Isaías o profeta veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua, vieram da Babilônia. Perguntou ele: que viram na tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo o que há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. E aqui vem a palavra de Deus. Eis que virão os dias em que tudo que houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Pois pensava: haverá paz e segurança nos meus dias. Olha o coração de Ezequias. Você acha que essa palavra que Isaías deu era uma palavra boa? Você prestou atenção no que Deus está falando? Que virão dias em que tudo que tesouraram os teus pais vai ser levado. Em que os teus filhos vão se tornar eunucos, vão ser castrados. Você acha que isso é uma palavra boa? Ezequias falou isso porque ele pensava: nos meus dias, eu vou ter paz e segurança. Ele não se importava com a próxima geração. Esse era o problema no coração de Ezequias. Ele não estava se importando com o que viria depois, desde que nos seus dias ele vivesse bem. Desde que nos seus dias ele vivesse tranquilo. Não importava que os meus filhos, os meus netos, se eles vão sofrer, não importa. Importa que hoje eu estou rico, eu sou rei, eu estou governando, estou vivendo uma vida boa. Você entende porque eu contei um pouco da história da minha família? Porque, querido, o que está acontecendo na minha vida? Está se passando de geração em geração. Está se passando de geração em geração. Houve uma preocupação nos meus avós, nos meus pais e agora em mim, de continuar aquilo que foi deixado como legado. Muitas vezes a gente fala muito de avivamento. A gente fala muito do avivamento. Mas só que o grande problema do avivamento é que pode acontecer isso aqui que aconteceu na vida de Ezequias. O avivamento que dura apenas uma geração. Morre na geração seguinte. Muitos avivamentos aconteceram dessa forma. Começou numa geração, mas não teve continuidade. Não teve um processo. Uma palavra que eu ouvi esses dias de um pastor chamado Ângelo Basso. Ele estava falando sobre o que é avivamento. Eu estava ouvindo isso. Ele estava falando uma coisa que me fez pensar. Ele disse: pode ser que nos nossos dias, a gente já faz muitos anos que a gente ouve uma palavra sobre o Brasil, avivamento, faz muitos anos que estamos orando sobre isso. Ele falando assim: mas pode ser que nossos dias, nós não vejamos com os nossos olhos aquilo que já foi profetizado há muito tempo. Pode ser que nós não vejamos, mas nós temos que ser responsáveis em passar a chama adiante. Nós temos que ser responsáveis em passar a chama adiante. Você não pode ser egoísta e falar assim: não, se não acontecer na minha vida, nessa geração, e os meus filhos que, né, assim como Ezequias, né? Se lá na frente eles não vão viver bem, vão sofrer, não estou nem aí. No meu dia eu tenho paz e segurança, está tranquilo. Assim são muitas famílias, queridos, onde os pais se preocupam só consigo mesmo. Assim são muitas casas, onde os pais estão se preocupando apenas em tesourar para si mesmo. Estão esquecendo os filhos, estão esquecendo a sua geração, os seus descendentes. Estão entregando os filhos para o celular, para o YouTube, para jogo, para qualquer coisa, mas não querem tomar a responsabilidade de criar seus filhos. Traz os filhos para a igreja, achando que os tios têm que cuidar, discipular eles. Mas em casa não tem um exemplo. Em casa não tem um exemplo.
Chego em casa, vê o pai e a mãe brigando toda hora, discutindo, falando palavrão. Aprende aqui na salinha sobre amor, chega em casa, é briga toda hora, é ódio. Aprende aqui na salinha sobre Jesus que perdoa, mas não, chega em casa e não vê perdão. É a falta do exemplo que está fazendo muitas famílias morrerem. Muitas famílias, muitos filhos acabam não temendo a Deus por causa dos péssimos exemplos dos pais. Presta atenção sobre isso. Você que tem filho, você que tem filha, ou almeja, né? Ainda não tem, almeja, presta atenção sobre isso. Porque uma das coisas que está muito forte no coração de muita gente, e eu tenho visto Deus testificar isso, que o que Deus quer fazer nos últimos dias é trazer um avivamento nas famílias. Um avivamento nas famílias. Jesus fala que nos últimos dias serão como os dias de Noé. O que Noé fez? Construiu uma arca e colocou sua família dentro. Conhece a história de Noé? Deus disse, construa uma arca, e Noé salvou sua casa. Colocou sua esposa, seus filhos, a esposa dos seus filhos. É um avivamento nas famílias. Talvez o evangelho que a gente tenha pregado não está surtindo efeito na nação, porque quando a gente sai lá fora, eles não estão vendo a família, eles não estão vendo o exemplo, eles não estão vendo casamentos restaurados, eles não estão vendo filhos que temem o Senhor. E aí o que acontece? As pessoas não creem, pela falta do exemplo. Pela falta do exemplo. O evangelho que ele não é vivido é um evangelho morto. Um evangelho que ele não é vivido na prática é um evangelho morto. As pessoas vão olhar para isso e vão dizer, por que eu quero isso aí? Porque, queridos, Ezequias, o rei Ezequias, ele foi um homem de avivamento, um homem que Deus usou, um homem que confiou, mas ele não cuidou de pôr em ordem a sua casa. Pôr em ordem a sua casa. E essa mensagem tem a ver com isso, queridos, para você refletir, e para não só refletir, mas tomar atitudes. Não só refletir, fazer alguma coisa. De reflexão a gente já tem bastante, eu acho. O que está faltando é a atitude, o arrependimento, a mudança. Porque talvez, querido, a gente está vindo para a igreja, e vai para casa e a coisa continua tudo do mesmo jeito. Por mais que Ezequias tenha visto milagres, intervenção de Deus, um homem realmente usado por Deus para restaurar o culto ao Senhor na sua nação. Logo em seguida, quando ele acaba o seu reinado, ele tem um filho. Ele tem um filho. E se você conhece a história de quem é esse filho? É o rei Manassés. O rei Manassés, ele é apenas o pior rei da história de Judá. Pior. A própria Bíblia fala sobre isso. No capítulo 21, 2 Reis, capítulo 21, vamos ver um pouquinho quem era o filho de Ezequias. Por que eu estou falando sobre isso, querido? Porque eu estou querendo falar algo muito importante sobre a tua vida. Porque às vezes a gente está vindo para a igreja só preocupado, paz e segurança nos meus dias. Paz e segurança nos meus dias. Eu quero ter meu carro bom, minha casa boa, desde que a minha vida esteja resolvida, os meus filhos que se virem. Eu preciso estar bem resolvido nos meus dias. Não que você não possa ter essas coisas, mas muitas vezes essa mentalidade está destruindo a próxima geração. E se nós não começar a pensar nisso hoje, daqui a pouco os nossos filhos, ou os teus filhos, não estarão aqui. Não estarão aqui. É duro dizer isso, querido, eu sei. É duro dizer isso, mas muitos pais estão afastando os seus filhos da igreja. Muitos pais estão afastando os seus filhos e dando eles para o mundo de bandeja. Porque estão desprezando a lei do Senhor. Não estão plantando os seus filhos na casa do Senhor, ensinando eles o caminho que devem seguir. Como diz lá em Provérbios,
ensina a criança no caminho que deve seguir. Quem que tem que ensinar? Pai, a mãe, a família, os pais, né? Os dois têm que ensinar. E aqui eu falo uma palavra para os homens. Homem, você está ensinando, você está cuidando da tua família. Porque muitas vezes o homem terceiriza tudo para a esposa, joga tudo nas costas da mulher. Sabia que Deus delega a responsabilidade a você, homem, para cuidar da tua casa? É você. Você está ensinando, você está acompanhando a vida dos teus filhos, você está sabendo com que ele anda, você está, sabendo com que ele se relaciona, você sabe como ele está na escola, você acompanha a vida deles. Queridos, é algo que nós precisamos nos acordar. É algo que a igreja precisa se acordar. Porque isso é um tempo de preparação. Em Malaquias, lá no final do capítulo, a Bíblia diz que eis que enviarei nos últimos dias o profeta Elias. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e os filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Deus quer converter o coração dos filhos e os pais. Deus quer gerar cura no coração das famílias. Deus quer gerar cura. Mas continuando o que nós estávamos falando, o rei Manassés, que é o filho de Ezequias. A próxima geração, como continuou? Olha só. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Efzibá, eu acho, né? Olha só um detalhe importante aqui. Ele começou a reinar com 12 anos. Então significa que, pelas contas, Manassés foi gerado nesses 15 anos que ele recebeu de acréscimo. Vocês entenderam? Se ele tinha 12 anos quando começou a reinar, significa que ele foi gerado nesse tempo. Nesse tempo ele foi gerado. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia destruído. E levantou altares a Baal, e fez um poste ídolo, como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército do céu e o serviu. Olha só, querido, tudo que o seu pai construiu, o seu filho destruiu. Tudo que Ezequias tinha destruído, ou ao contrário, né? Tudo aquilo que Ezequias tinha destruído, né? Manassés levantou de volta. Tudo que Ezequias tinha feito, Ezequias removeu a idolatria, removeu a adoração aos outros deuses. Manassés trouxe tudo de volta. Tudo de volta. Versículo 4. Edificou altares na casa do Senhor, olha só, da qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém porém meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. E queimou a seu filho como sacrifício. Olha o que esse cara fez, gente. Queimou seu próprio filho como sacrifício. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, e tratava com médios e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do poste ídolo que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não farei que os pés de Israel andem errantes da terra que dei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer segundo tudo o que lhes tenho mandado, e conforme toda a lei que Moisés meu servo lhes ordenou. Eles, porém, não ouviram, e Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Como é que pode o filho de um homem de Deus ser assim? Como é que pode? A gente não viu aqui agora há pouco quem era Ezequias? Um homem de Deus. Como é que pode o filho de um homem de Deus se tornar o pior rei da história de Judá e de Jerusalém? Um homem que queimou seu próprio filho como sacrifício. Um homem que adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, era médio, feiticeiro. Olha tudo que esse cara se meteu. Como é que pode, querido?
Eu não sei qual é a história da tua casa e da tua família. Talvez você, como Ezequias, veio de um lar onde teus pais não temiam a Deus, onde teus pais, tua mãe não serviam ao Senhor. Mas de repente você veio até a igreja, veio até um GC, encontrou Jesus. Jesus salvou tua vida. E você não andou nos caminhos dos teus pais, mas você, assim como Ezequias, tomou um novo rumo para a tua vida. Mas agora eu te pergunto, quem que você vai ser? Quem que os teus filhos vão ser daqui por diante? Vão seguir o teu exemplo de alguém que teme a Deus, de alguém que vive para Deus? Ou vão querer seguir a história da família dos seus pais? Assim como Manassés seguiu. Manassés se tornou o pior rei. Provocou a ira do Senhor. A destruição de Jerusalém por causa desse homem. Deus, você vai ler adiante que Deus disse: eu vou destruir essa cidade. Deus deu uma palavra ao profeta: eu vou destruir essa cidade, por causa do que Manassés fez. Então em uma geração tudo se apagou. Bastou levantar Manassés, tudo aquilo que Ezequias construiu foi derrubado. Esse é o grande perigo, queridos, de famílias que não se preocupam com a próxima geração. A Bíblia fala lá em 2 Crônicas, no capítulo 32, agora sim é o 32, né? No versículo 24. Segunda Crônicas 32, 24. Está narrando a mesma história que a gente leu, mas tem um detalhe importante. No versículo 24, 2 Crônicas 32, 24. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. Então orou ao Senhor que lhes falou e lhe deu um sinal. O versículo 24, ele resume tudo aquilo que a gente leu lá no capítulo 20. Ele só disse: Ezequias adoeceu, ele orou, foi curado. Né? Bem curto e grosso. Aí no versículo 25. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos. Olha só. Ezequias não correspondeu aos benefícios que lhe foram feitos. Que benefícios que lhe foram feitos? Deus não curou ele? Deus não acrescentou 15 anos para a sua vida? Ele era para morrer, mas ele não correspondeu. Uma coisa que a gente entende por esse versículo: Deus espera algo de nós. Olha para a pessoa que está ao teu lado, esse irmão abençoado, diz assim: Deus espera que você corresponda. Deus espera que você corresponda. Ezequias não correspondeu. E ali continua: pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele e contra Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou por se ter exaltado o seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a ira do Senhor não veio contra eles nos dias de Ezequias. Teve Ezequias riqueza e glória em grande abundância, proveu-se de tesourarias para prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e toda sorte de objetos desejáveis. Também proveu-se de armazéns para a colheita do cereal, do vinho, do azeite, e de estrebrarias para toda espécie de animais e de redis para os rebanhos. Edificou também cidades e possuiu ovelhas e vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado muito numerosas possessões. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Giom e as canalizou para o ocidente da cidade de Davi. Ezequias prosperou em toda a sua obra, um homem próspero. Contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela terra, Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que estava no seu coração. Tudo o que estava no seu coração. Naquele dia, quando veio os mensageiros da Babilônia, Deus estava provando Ezequias, para mostrar tudo o que estava no seu coração. E você vê claramente que o que estava no seu coração era: tenho paz e segurança dos meus dias, né? A palavra que o Senhor disse vai demorar muito, então eu não preciso me preocupar. E nessa noite, querido, eu creio que o Espírito Santo está falando para você, pai, falando para você, mãe, família, todos nós aqui. Deus quer trazer um avivamento nas nossas famílias. Mas se você não pôr ordem na tua casa, não disciplinar teus filhos, como a Bíblia ensina, disciplina teu filho, para que quando ele crescer, ele não venha envergonhar você.
Disciplina teu filho. Corrige teu filho e tua filha. A Bíblia manda, a Bíblia ordena que os pais façam isso. É isso, queridos, são mandamentos do Senhor. E se nós desprezarmos isso, nós vamos poder estar vendo uma próxima geração como Manassés. Isso é o que nós não queremos. Amém? Nós não queremos isso. Nós queremos é ver a próxima geração, aquilo que vai continuar depois de nós. E o pastor fala muito sobre isso. Eu amo muito quando o pastor fala sobre legado, sobre a geração. Tudo que o pastor e a pastora estão construindo hoje, pode ser que eles não vão ver daqui a alguns anos, como isso aqui vai se tornar, como o Luiz Alves vai ficar. Mas eu sei que o coração deles está trabalhando para deixar um legado. Isso fala também do nosso discipulado, querido. Do que nós estamos construindo no nosso discipulado. O que nós estamos fazendo com os nossos discípulos? Você está levando o teu discipulado a sério? Você está levando a sério aquilo que você está aprendendo no discipulado? Sabe, queridos, isso é muito importante para nós pôr a nossa vida em ordem diante de Deus. Deus está dizendo para todos nós aqui nessa noite: põe a tua casa em ordem. Trazer para a igreja não significa que está tudo bem. Se dentro de casa está tudo uma desordem. Eu queria que você olhasse para dentro da tua própria família. Como que está a tua casa, como é que está a vida do teu, como está teu casamento, como está a vida dos teus filhos, como é que estão as coisas lá no teu lar. Você precisa ser sincero e fazer uma análise sobre isso, para poder tratar de uma forma correta. Talvez você observe e diga: realmente eu estou sendo relaxado com a minha família. Eu estou sendo relaxado no meu casamento. Eu não estou cuidando da minha esposa, eu não estou amando ela, eu não estou protegendo a minha esposa, eu estou tratando ela mal, estou sendo grosseiro, estou sendo estúpido. Estou falando palavras que a ofendem. Ou eu como esposa, você como esposa, eu não estou me submetendo, eu não estou servindo com amor, sei lá, querido, eu não sei como está teu coração. Mas uma coisa Deus está dizendo forte aqui: põe em ordem a tua casa. É a tua responsabilidade. Não é jogar nas costas da igreja, nas costas do pastor e da pastora. Não, eles têm que fazer, eles podem te ajudar sim, dando bons conselhos. O teu discipulador pode orar por você? Pode, mas a responsabilidade de cuidar da tua casa é tua. Querido, você quer ver um avivamento que vai permanecer? Comece a cuidar da tua casa. Nós temos falado muito sobre isso. Comece a cuidar da tua casa. Comece a cuidar, leve a sério o que está acontecendo nesses dias, querido. Mais do que nunca, o diabo está tentando destruir nossos filhos. Você que é pai, você que é mãe, sabe muito bem disso. O diabo está investindo pesado para destruir as crianças. Enfiando pornografia, enfiando vídeos, enfiando coisas para que elas vejam. E você está protegendo, você está cuidando. Você está sendo sensato e cuidar da tua casa. O inimigo não tem pena de criança, não. Ele quer matar e destruir essas crianças, que são os nossos filhos. Como é que você está protegendo eles? Eles estão ficando desprotegidos. Eu falo isso, querido, com muito temor no meu coração. Muito temor no meu coração. Porque a realidade dos nossos dias, queridos, é que se nós não cuidarmos da nossa casa, nós vamos ver muitas vezes, infelizmente, Manassés nascendo. E isso é uma coisa que nós não queremos, querido. Em nome de Jesus. Nós queremos ver, queridos, pessoas cheias do poder de Deus, do Espírito Santo. Quero te convidar a ficar de pé, para a gente orar e finalizar. A Bíblia fala lá em Joel capítulo 2, no versículo 28 e 29, que diz que: eis que nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Deus está dizendo: eu quero fazer da tua família uma família de profetas. Eu quero fazer da tua casa uma casa de profetas. Eu quero encher a tua casa do Espírito Santo. Deus está dizendo: eu quero encher tua família do Espírito Santo. Eu quero encher o teu lar do Espírito Santo. Quantos querem ver os seus filhos e filhas profetizando? Aleluia.
Quantos querem ter um lar assim, de filhos e filhas profetas do Senhor? Queridos, me perdoe se foi uma palavra meio pesada, meio dura, desculpa. Mas é uma palavra do Senhor. Eu não quero que você fique bravo comigo. Mas eu quero te dizer, queridos, que Deus quer fazer da tua casa uma casa onde o Espírito Santo vai habitar e vai encher, e o teu lar vai ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Eu quero que você levante as mãos ao Senhor nessa noite, e que você comece a orar pela tua casa. A primeira atitude que você tem que ter é uma atitude de arrependimento. Porque se talvez você não tenha sido um pai ou uma mãe presente na vida dos seus filhos, essa seja uma noite de atitude, de você pedir perdão ao Senhor, e dizer: Senhor, eu só tenho pensado em mim, eu só tenho pensado na minha carreira profissional, eu só estou correndo atrás dos meus sonhos, e tenho largado os meus filhos, largado a minha casa, eu tenho largado eles por aí. Mas nessa noite, Senhor, nós queremos pedir perdão como igreja. Nós queremos como igreja levantar um clamor ao Senhor e pedir: Senhor, restaura as nossas famílias. Às vezes a gente não tem nos preocupado com a próxima geração. Talvez muitos de nós pensamos como Ezequias: haverá paz e segurança nos meus dias. Eu estou vivendo bem, eu sou rico, eu tenho muitas coisas, né? E eu tenho que viver a minha vida. E às vezes não estamos cuidando da futura geração. Eu quero pedir: Senhor, perdoa-nos nossos pecados. Perdoa-nos pela nossa omissão. Perdoa-nos por deixarmos muitas vezes nossos filhos largados. Eu quero orar pelos homens aqui nessa noite. Você que é pai, levanta a tua mão. Homens, profetas do Senhor. Você que tem filhos, você que é homem. Eu sei que as mulheres têm a sua responsabilidade, mas eu tenho uma palavra dirigida para os homens agora. Homens, assuma a responsabilidade que você tem. Pare de se omitir na tua casa. Participe da vida comum do lar. Participe na criação dos teus filhos. Esteja atento, homem. Ensina, homem, a criança no caminho que deve andar. Ensina, homem. Pare de dizer: eu tenho que trabalhar e sustentar minha casa, como se fosse só isso suficiente. Os teus filhos querem a tua companhia, a tua presença. Eles querem você por perto. Eles querem que você o abrace. Os teus filhos querem abraço teu. Os teus filhos querem que você abrace eles e diga: eu te amo. A tua esposa precisa receber isso também, que você abrace ela. Se você está do lado da tua esposa, pode fazer isso também nesse momento, se você quiser. Abraçar a tua mulher, abraçar a tua esposa e dizer: olha, eu amo você. Me perdoe se eu não tenho dito essas palavras, se eu não tenho falado, mas eu quero dizer que eu te amo. Eu quero dizer que você é muito importante para mim, sabe? Você como marido, fale, né? Você e a tua esposa. É importante, querido, essa reconciliação dentro da casa. É como eu falei no começo da mensagem, não basta apenas uma reflexão, é preciso uma atitude. É preciso atitude de mudar. É claro que tudo não vai acontecer de uma hora para outra, não é uma oração agora que vai tudo mudar. Vão ser, semanas de concerto, de discipulado, onde Deus vai tratar com você, vai tratar com a tua casa. Mas eu quero dizer para você: permaneça. E talvez você que está sozinho aqui, você que está sem seu marido, sem sua esposa, eu quero que você ore. Talvez ele não esteja aqui ainda, o teu marido. Talvez ainda não esteja aqui, mas você pode orar e dizer: Senhor, salva ele. Salva ele. Muda o seu coração. Transforma a sua vida. Aleluia. Aleluia. Ore com a tua casa, ore com a tua família por um instante. Ore pela tua geração. Abençoe os teus filhos, os teus netos. Aleluia. Eu quero dar um tempo para você orar. Eles vão ministrar um louvor aqui. Aleluia. Aleluia, Senhor. Salmo capítulo 38, no versículo 3 diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos,
Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem para os seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhes observassem os mandamentos. O que ouvimos e aprendemos, o que contaram nossos pais, não encobriremos aos seus filhos. Não encubra dos seus filhos aquilo que é tua responsabilidade de ensinar. Põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua casa. E que nessa semana, queridos, você possa entender essa palavra e sair daqui e fazer com que a tua família se torne uma família cheia do Espírito Santo. Uma casa de profetas. Eu abençoo aqui nessa noite. Senhor, eu quero declarar, levante suas mãos, eu quero abençoar meus irmãos e declarar aqui casa de profetas. Casas de profetas. Casa de profetas. Eu quero declarar sobre toda a tua família, teus filhos profetas, tuas filhas profetas, assim como as filhas de Felipe, todas profetizavam. Nós abençoamos os nossos filhos, para que eles cresçam no temor do Senhor, e andem no caminho do Senhor, todos os dias da sua vida. Amém, amém e amém. Você recebe essa palavra, irmão? Amém? Que Deus te abençoe.